Lula presidente. No dia 30 de novembro de 2022, Luiz Inácio Lula da Silva foi reeleito mais uma vez como presidente. E qual o impacto disso na nossa economia, no mercado financeiro e nas oportunidades que podemos ou não ter no Brasil? É sobre isso que vamos discutir hoje, ok? Então sejam muito bem-vindos ao canal Mentes Brilhantes. E se você não quer ficar por fora de todas as informações do mundo do negócio, de possíveis oportunidades, você precisa estar inscrito aqui no canal. Então, por favor, se inscreva aqui no canal e deixe o seu like, beleza? Vamos lá. Em 2012 teve o boom das commodities. Esse boom das commodities, basicamente, bem por cima, é o aumento de compras de países estrangeiros de coisas que o Brasil produz, basicamente. E em 2002 isso aconteceu. Isso aconteceu principalmente pelo aumento do consumo de produtos de outros países, no caso do Brasil, da China. Enfim, isso pode acontecer de novo, esse boom das commodities, e de novo por causa da China. Durante a pandemia, a China parou completamente as suas ações visando combater o coronavírus. E por conta desse lockdown, a China mais uma vez ela ficou desabastecida. Então ela vai precisar importar mais commodities ou coisas que o Brasil produz, por exemplo, petróleo, sei lá, grãos, enfim, esse tipo de coisa que um país produz para o outro comprar aquilo que ele não consegue produzir, enfim. Sem contar também, e não só a China, mas na Europa também está acontecendo algo desse tipo. A Europa vem sofrendo uma redução no seu estoque de diesel, o que vai aumentar a demanda pelo petróleo. E isso beneficia o Brasil ou países que exportam petróleo. E a Europa antes era dependente do gás russo, mas todos nós sabemos do conflito que está acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia, e por conta do conflito entre a Ucrânia e a Rússia está usando seu gás natural e o seu petróleo para tentar combater as sanções políticas que os outros países estão fazendo em cima da Rússia. E na Europa, o inverno europeu está chegando, e essa é a época do ano em que eles mais utilizam o gás para se aquecer. As temperaturas chegam a ser abaixo de zero nessa época do ano lá na Europa. Então a Europa já está exportando mais petróleo para substituir o gás natural russo. E isso faz com que o preço do petróleo aumente, sendo assim beneficiando os países que exportam petróleo, como o nosso grande Brasil. Enfim, por mais que o mundo não pareça estar tão bem, conflito na Europa, a China precisando exportar mais coisas, o mundo de certa forma vai precisar exportar coisas de vários países, e o Brasil é um dos principais países quando se fala de exportação para fora. Por exemplo, a China, 30% de tudo que é exportado para fora, 30% é para a China. E toda essa exportação para fora, isso aumenta o valor da nossa moeda, o real brasileiro. Quando a nossa moeda aumenta, o real brasileiro aumenta, isso melhora a nossa economia aqui dentro. Todos esses tipos de coisas que eu citei agora não estão no controle do Lula, mas sim as políticas que podem intervir daqui para frente em relação às coisas que vão entrar no nosso país e que podem ser de grande ajuda para a nossa economia. Por exemplo, em 2002, quando teve o boom das commodities, algumas pessoas compararam os outros países da América Latina que também sofreram esse boom. O boom foi em toda a América Latina. E o Brasil, ele cresceu abaixo da média dos outros países. E então, esse crescimento abaixo da média é atribuído à gestão do Lula. Então a dúvida é, será que vai se repetir mais uma vez esse crescimento abaixo da média por causa das políticas do Lula? E quais são essas medidas? Algumas delas são, peguei até para ler aqui, a revogação do teto de gastos, compras públicas de imóveis da União, estatização de empresas, aumento da máquina pública, e a parceria de Lula com o Alckmin pode ser uma tentativa de acalmar o mercado financeiro, parecido com a carta que ele assinou em 2012, onde servia com o propósito de acalmar o mercado financeiro, que tinha medo do que o Lula representava à economia do Brasil, por causa de suas políticas que interferem diretamente na economia. E esse tipo de economia que interfere diretamente na economia, ele afasta investidores estrangeiros, investidores de outros países. Ou seja, empresas podem deixar de abrir fábricas aqui, gerando mais emprego, empresas podem parar de contratar pessoas daqui, enfim, criar um escritório, ou seja, isso afasta a intenção de criar negócios dentro do Brasil.
Isso não significa que não vai entrar capital, até porque se acontecer o boom das commodities, os outros governos, não empresas, terão que injetar dinheiro no Brasil para comprar produtos. Enfim, então tem esses dois lados. Tem o cenário global, que aponta por um crescimento do Brasil justamente pela compra de commodities, e o lado em que o Lula afasta empresas, negócios de investirem no Brasil pelo medo das políticas econômicas dele. Então, independente do Lula, o Brasil pode sim crescer economicamente, por causa desse movimento global de mais exportação. Agora, o Brasil poderia crescer mais se o Lula tivesse políticas mais liberais. E por conta dessas políticas, por mais que países estrangeiros estejam comprando do Brasil, a política do Lula faz com que o real também não se valorize tanto quanto deveria. E o que isso causa? Mais uma vez, o medo de empresas estrangeiras investirem no Brasil. E também prejudica empresas do nosso próprio Brasil, de brasileiros a abrirem aqui no Brasil. E o que são títulos públicos? Eu vou ler aqui para vocês. A emissão de títulos públicos pelo Tesouro Nacional é uma das formas utilizadas para a captação de recursos para financiar atividades do governo federal, tais como educação, saúde e infraestrutura. Os títulos públicos são uma opção de investimento para a sociedade e representam a dívida mobiliária da União. Agora, o teto de gastos. A revogação do teto de gastos indica um menor controle da dívida pública brasileira. Ou seja, o Brasil vai passar a gastar mais. E isso é um péssimo negócio para quem vai abrir uma empresa no Brasil. Isso é um sinal de risco para possíveis empresas estrangeiras. E como vai ficar empreender no Brasil? Bom, segundo o próprio Lula, pretendemos também contribuir na articulação de um pacto tributário global, que tem como base as contribuições de renomados economistas, que envolveria, entre outras coisas, o fim dos paraísos fiscais, um registro único e global de toda a riqueza, rendas e capitais financeiros que circulam na economia mundial, além da exigência de transparência nas isenções e subsídios fiscais em todos os países e do pagamento de impostos pela atividade das grandes empresas globais, especialmente no campo digital, proporcional às suas atividades e retornos em cada país e não de forma centralizada. Tributação das empresas mais beneficiadas na crise, especialmente as gigantes digitais e farmacêuticas. Outra iniciativa importante seria restringir as grandes empresas de atuarem em determinados setores ou regiões. Por exemplo, na França, os supermercados estão proibidos de ter suas megas lojas em Paris e em todas as grandes cidades francesas. Eles só podem atuar fora dos grandes centros, em geral nas rodovias. Na Itália, as farmácias não podem se organizar em redes, como forma de fomento das pequenas drogarias. Estes são exemplos de política pública do governo francês e italiano para favorecer o pequeno comércio e a geração de empregos. E mais uma vez, o que esses tipos de políticas causam no Brasil? O afastamento de empresas estrangeiras de investirem, aplicarem o seu dinheiro no Brasil, e também dificulta o próprio brasileiro de abrir uma empresa no Brasil. Simplesmente pela dificuldade de abrir e iniciar uma empresa no Brasil e de manter essa empresa aqui também. Essas ações elas limitam o crescimento do Brasil, diminuem a competição, e diminuindo a competição você não consegue combater a alta do aumento do preço dos produtos. Porque quando se tem concorrência, tem também uma negociação de preço. Já na Bolsa de Valores, a Bolsa do Brasil não depende tanto do Estado, mas sim do mercado, e que parece, para os próximos anos, ser muito favorável. Mas essas empresas que estão na Bolsa podem tomar algumas decisões pelo medo dessas políticas intervencionais diretamente na economia. Então, coisas que não tem nada a ver com o Lula, por exemplo, o mercado, que indica muito bem, a China tendo que comprar mais coisas do Brasil, exportar produtos, tudo isso parece naturalmente ir bem. Agora, o Estado, que interfere diretamente na economia, pode sim causar um crescimento menor do que poderia ser. Agora, esse crescimento que poderia ser maior, ele pode ser combatido pelo aumento de emprego no setor público. E esse governo ele gosta de ser um Estado grande, ou seja, ele gosta de ter a mão em tudo, ter o controle de tudo e de todos. Mas quando se fala a longo prazo em aumentar o emprego
nos setores públicos, o que na prática isso causa? Como a produção do Estado é menor do que a produção de empresas ou iniciativas privadas, isso gera um aumento da máquina pública, ou seja, aumenta o dinheiro de forma desproporcional na economia, desproporcional à produção. E isso gera a famosa inflação. Revogação da reforma trabalhista. O mundo e o mercado estão mudando de forma mais rápida do que anos anteriores jamais visto. Principalmente na área de tecnologia e desenvolvimento. Principalmente na área de tecnologia e no desenvolvimento e também no consumo de produtos. Por isso, leis trabalhistas nos tempos de hoje podem ser ineficientes, principalmente por conta desse rápido desenvolvimento. Então a pergunta qual o equilíbrio entre quem emprega e quem é empregado? Até porque quando se favorece um lado, o outro tende a piorar. Um exemplo muito brusco: quanto mais benefício um funcionário tem, mais alto é o custo para manter ele na empresa, o custo dele e de outros funcionários, fazendo com que a redução de emprego seja maior. E mais uma vez, isso aumenta a barreira de se empreender no Brasil, tanto para quem é do Brasil e para empresários estrangeiros. Até porque se nem os próprios brasileiros conseguem empreender no Brasil e não querem pelo alto custo que tem para se manter uma empresa, porque empresários estrangeiros olhariam para o Brasil. Nós falamos muito sobre a economia, sobre o mercado financeiro, a economia global. Só que tudo isso pode ser afetado de uma forma diferente por causa da famosa corrupção. Diversas empresas e empresários têm doado ou investindo dinheiro em campanhas políticas de políticos que dizem querer mexer diretamente na economia. O que tem por trás de tudo isso? Em 2006, algumas empresas investiram na campanha do Lula, como a Camargo Correia e o Banco Itaú. E essas doações chegaram no valor de 24,4 milhões de reais. É errado doar dinheiro para campanhas políticas ou para o governo? Não sei, mas essas empresas estavam no topo de empresas que mais prestavam serviços a empresas do governo. Empresas que forneciam ferramentas e também obras para a Petrobras. Também estavam no topo de empresas que mais faziam doações para as campanhas do Lula, como Acrinor, Unigel, Conduta, UTC Engenharia. Todas essas empresas totalizaram uma doação, investimento, como você quiser, de 4,2 milhões de reais. Até faz sentido essas empresas doarem para o governo do Lula. Por quê? Uma vez o Lula no poder, ele pode dar preferência para essas empresas na hora de contratar um serviço ou um produto. Isso é corrupção ou política? Mas assim, sendo bem sincero, Bolsonaro também tinha diversas empresas, empresários, principalmente do ramo de agronegócio, investindo em sua campanha, principalmente no segundo turno do ano de 2022. Enfim, enquanto eu estudava para fazer esse vídeo, ver algumas coisas, se faziam sentido ou não, eu só tive mais certeza de que não podemos entregar a nossa vida para político nenhum, seja ele de esquerda ou de direita. A única chance de mudança das nossas vidas está em nossas próprias mãos. Nós não podemos tocar, mudar a vida dos outros, apenas a nossa, com o nosso trabalho, com o nosso desenvolvimento. A única coisa que nós podemos fazer para outras pessoas é espalhar informação. Muitas vezes falta esse tipo de informação chegar nas pessoas, de que a vida delas não depende do seu político de estimação, e sim do seu trabalho, do seu desenvolvimento, da sua atitude perante as diversidades. Enfim, chegamos ao final do vídeo. Se você gostou desse vídeo ou tem algo para comentar, por favor, comente aqui nos comentários. Enfim, estou fazendo mais vídeos sobre a economia, sobre notícias, então se você não quer perder essas e outras informações, vou pedir que você também se inscreva aqui no canal. Muito obrigado pelo seu like e a sua inscrição. Até o próximo vídeo.